Olá, empreendedora! Bem-vinda a mais um episódio do Curitibana Cast. Eu sou a Lu Stefanello, líder da comunidade Curitibana Business. E eu sou a Ana, líder fundadora do Curitibana Business. Hoje nós vamos entrevistar a Nayana Marqueves. Ela é advogada, mediadora de conflitos. Muito prazer, Nayana. Obrigada por estar participando do nosso podcast. E a gente sempre pede para a empreendedora trazer um objeto, algo que represente ou conte a sua história. Eu vou pedir para você se apresentar melhor para as mulheres que estão ouvindo a gente e falar o objeto que você trouxe. Primeiramente, eu queria agradecer a você, Lu, e você, Ana. É um prazer estar aqui nessa tarde de sexta-feira. Meu nome é Nayana Marqueves, eu sou advogada e mediadora de conflitos. A minha proposta na parte do direito é mais consenso e menos litígio. E o objeto que eu trouxe hoje aqui é o registro da minha marca, né? Que ela tem todo um significado para mim. Ela aqui, acho que não está aqui, né? Eles já vão colocar ali a marca. Colocar. Isso. Então, eu acabei, quando foi feita a criação da minha marca, eu gostei muito da criação, então eu tive a vontade de registrar. E ela tem todo um significado, assim, que eu não quero só ter uma marca, mas eu quero deixar marca no mundo jurídico, na vida das pessoas. E o significado dela é o seguinte: aqui essa meia-lua é o M de Marqueves, mas também é o M da mediação e significa duas pessoas que chegaram num acordo e o sorriso delas de satisfação em relação ao acordo. Então... E ali onde elas se entrelaçam é o que elas têm em comum, né? Isso, é o que tem em comum. Então, para mim, ela tem uma representação muito grande, para mim, essa minha marca. Assim, muito legal. O que eu quero fazer. Eu gostei bastante da tua marca. Obrigada. Me conta, a gente já conversou um pouquinho antes, né? E você é advogada, você também é mãe, e você nos contou que após a maternidade, a tua visão de mundo e tua visão jurídica também mudaram. E a gente queria saber, assim, o que a maternidade te trouxe para que você começasse a escolher essa parte de mediação, né? De entrar em acordo sem precisar do litígio. Então, na verdade, eu acho que a maternidade foi ali o que transformou a minha profissão. Eu sou advogada já há 20 anos e quando eu me tornei mãe, eu decidi dar uma pausa na minha profissão e cuidar das minhas filhas, mas eu, como sempre gostei muito de estudar, não consegui ficar parada ali. E continuei estudando e eu falei, nossa, deixa eu ver o que está acontecendo de novo, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil, deixa eu ver o que está acontecendo diferente, que eu gosto muito de inovação, coisas diferentes, eu sou muito flexível de procurar outras áreas. Aí eu descobri a mediação. Daí, na sequência, acabei descobrindo as práticas colaborativas, a negociação, a advocacia extrajudicial. Então, naquele momento da maternidade, parece que minha visão de mundo mudou quando você tem filhos. Quando você tem filhos, eu não sei dizer, alguma coisa acontece ali. A minha visão de mundo, pelo menos, mudou. Eu queria algo, assim, que fizesse a diferença, não mais do mesmo, assim. Então, eu acho que as minhas filhas foram ali a principal mudança ali para eu começar a mudar do litigioso para o consensual. Ai, que legal. E conta então para nós, há quanto tempo que você está com essa nova visão e como que os clientes, eles estão te procurando por causa dessa tua visão de acordo e não mais procurar um litígio, né? Ir para um juiz e depender da decisão de uma outra pessoa sobre a vida delas, né? Então, foi em 2017 que eu decidi redirecionar. Na verdade, não é começar do zero ali uma profissão, é uma expansão ali da minha profissão. O que eu acho que a principal mudança foi ali em 2017, quando eu fiz o curso de mediação judicial aqui no Tribunal de Justiça, que daí eu fazia o voluntariado e eu atendia na área de família, no Sejusc do Boqueirão, e eu também fazia parte de justiça restaurativa no Tribunal de Justiça. E eu, como advogada, eu comecei a me encantar e ver os resultados em diversos casos,
E eu falei assim, nossa, mas por que eu não levo isso para a advocacia? Por que as pessoas também não conhecem essa nova forma, né, de apresentar ali o direito? Eu falei assim, nossa, é uma responsabilidade social até minha, de apresentar soluções além do litigioso. Assim. Eu não sou contra o litigioso, não sou. Eu acho que é para questões pontuais que são necessárias, mas o acordo, ele desgasta menos emocionalmente, redução de tempo, né, por causa da burocracia do judiciário, porque hoje que eu acho que a maior dificuldade do judiciário é a questão do tempo. Sim. Né, menos de 5, dependendo, 5, 10 anos. Então, essa demora, às vezes a pessoa até no meio do caminho faz um acordo que não é um acordo bom, porque quer terminar logo o processo. Entendo. Você observa dentro da tua profissão aí como mãe essa questão que é muito latente no Brasil, né? Eu queria te perguntar por curiosidade, teu público maior é feminino? São as mulheres que te procuram? Eu tenho um público bem eclético, sabe? De homens, mulheres, pessoas mais velhas, que aumentou muito, né, a questão de divórcios, né, com pessoas ali na terceira idade, jovens. Então, ele vai, assim, de todo o público. A maioria do meu público é quem quer esse meu formato. Eu digo que não sou eu que escolho os meus clientes, assim. A maioria já chega, tipo, eu vi o teu perfil, é isso que eu quero. Ele já chega decidido que quer fazer comigo. Entendi. É um público diferente. Ele não chega ali para ver o valor ou para ver questão do processo. Ele chega já, eu quero esse formato para mim, eu vi nas tuas redes sociais, acompanhei seu trabalho, indicação, e é esse formato de cliente que chega para mim. Eu quero trazer para uma realidade para ficar talvez mais prático para quem está ouvindo a gente, ou vendo. Meus pais se separaram nos anos 80, né? Aquele começo do divórcio e tal. E era muito recente. Complexo, assim. E a minha mãe teve uma dificuldade com isso, porque não se existia um acordo. Na época, as pensões eram desconto em folha de pagamento. E na época, meu pai saiu do trabalho e aquilo se enrolou. E o trâmite burocrático, que é o que você está falando, era tão grande que ela simplesmente desiste. Né? Desiste por uma questão de afastamento, alguma coisa assim. Então, nisso impactou a convivência, né, com um pai que eu não tive, a questão financeira que também pegou no processo de criação, né, porque muitas mulheres viviam de uma dependência econômica e tal. Porém, a gente observa hoje uma realidade um pouco diferente, apesar de nós temos muitas mães aqui no Curitibana e existirem, às vezes, uma dependência econômica ou uma divisão, né, econômica dentro daquela família, mas eu percebo que sempre, assim como você, a principal preocupação quando se fala de família é a questão de filhos, né? E óbvio que o melhor acordo, né, aquele com menos briga, digamos assim, né? Porque o litígio tem aquela coisa de parece que você está brigando realmente, né, com relação a isso. Isso pode ser um processo menos dolorido, um processo futuro menos traumático para aquela dissolução familiar que acaba acontecendo ali. Quando que você identifica que a mediação ela é melhor? Ou quando a gente estava conversando anteriormente, você fala da questão sustentável disso, né? Quando foi que você teve esse insight, falou, poxa, eu acho que o direito ele tem mais a agregar de maneira positiva e menos traumática do que necessariamente aquele negócio, vai para a justiça, processa, manda prender, sabe? Essas situações que a gente acompanha. Sim, eu comecei a ter essa visão, né? Até pensando mais no filho, principalmente no filho, porque assim, terminou hoje a questão terminou um relacionamento, tem que separar em duas situações. A parte conjugal terminou, mas a parental não terminou. Exato. Vão ser pais para o resto da vida. Exato. E essa criança crescer com esse conflito entre os pais é péssimo para a criança. O ideal é que os pais pensem na criança e ali ou façam uma mediação ou façam um divórcio, que hoje está muito em pauta, o divórcio com respeito, que é justamente pensar nos filhos, porque os pais vão precisar ter um relacionamento contínuo Sim. ali pensando no bem da criança, né? E o divórcio com respeito, eu acho que é o divórcio colaborativo é o mais interessante que tem de todos, eu acho, porque todo mundo vai trabalhar em conjunto. Vai ter os advogados, que eles não vão estar um contra o outro, eles vão trabalhar juntos. As partes também vão estar ali trabalhando juntas.
vai ter, tem necessidade de chamar um terapeuta para dar o suporte no divórcio, mas não é para ser terapeuta. Ele vai dar ali o suporte para o divórcio. Ver as questões da criança, ver as questões... Pode ser de filhos maiores também sofrem no divórcio. Claro que questão dos filhos maiores, questão de qualquer pessoa da família ali. Então, ele vai dar todo aquele suporte para o divórcio. Tem a questão financeira, que acho que é a que pega mais, principalmente para as mulheres. Então, chamar alguém da área financeira ali para ver a questão da transparência. Tá transparente tudo ali, a questão financeira? Precisa ter um planejamento, como que vai ser. Então, você pode chamar outras pessoas e você faz uma equipe multidisciplinar nesse divórcio todo. E, claro, né, ele não vai ser de uma hora para outra. Ele vai levar ali 3 meses, 6 meses. Aí você vai fazendo acordos provisórios e testando. Vamos fazer uma guarda alternada? Deu certo? Não deu. Atrapalhou a rotina da criança. Não, vamos fazer uma compartilhada? Então, você vai testando. A questão financeira também. Vamos fazer uma pensão provisória aqui de um valor? Não tá dando certo essa pensão. Vamos alterar. E quando eles fazem esse tipo de acordo, de divórcio, tem que ter no começo um acordo de não litigância, que eles não vão entrar na justiça, porque senão eles vão ter muitas informações, vão ter várias situações ali que vão estar por dentro. Então, o importante é não ter essa não litigância, esse acordo de não litigância. E aí, claro, no final, se acontecer, não fechar o acordo, não deu certo os acordos provisórios, aí sim segue pro litigioso. Mas, enfim, tentou-se alguma alternativa, né? Que eu acho assim que o consensual ele é uma primeira alternativa. Se não der certo, aí você recorre pro judicial, né? Pro litigioso. Mas o mesmo consensual, a gente já pode dizer que ele é observado pela justiça como um princípio de um processo, digamos assim. Se houvesse... Você faz um consensual e depois tem um descumprimento, coisas que possam acontecer. Mas a justiça já observa aquele acordo consensual como, de fato, de cumprimento? Ele entende o seguinte, ele entende que eu levei todo o processo para o meu escritório, eu como advogada e o outro advogado, que geralmente cada um tem que ser o seu, não funciona isso do mesmo advogado para as duas partes, cada um tem que ter o seu. E todo mundo gosta de chamar o meu advogado. Então, por experiência, eu não recomendo que as pessoas dividam o mesmo advogado. É legal cada um ter... A não ser casos pontuais em cartório, que já está tudo decidido, é só para ir acompanhar ali, orientar e assinar, aí perfeito. Mas quando é casos assim, que vai para o judicial, eu recomendo que seja cada um com o seu advogado. E primeiro, leva-se o processo para o escritório dos advogados. Aí o judiciário entende-se que ali eles chegaram a todos os pontos, né? Foram feitos todos os pontos, foram discutidos. Aí se encaminha para o judiciário, para o juiz homologar. Mas antes da homologação, quando tem menores, passa para o Ministério Público, ele analisa, tá tudo ok. Aí, dando ok do Ministério Público, aí vai para o juiz homologar. Aí depois que é homologado, aí que eu acho que começa o acordo, né? O acordo não é ali quando assina, o acordo não é ali quando está fechando o acordo, pensando nos pontos. Eu falo para os meus clientes que o acordo, ele começa a partir da assinatura. E é ali que ele tem que ser sustentável. Por isso que é importante, quando vai fazer um acordo, não é assim, você aceita ou não aceita. Tem que ter ali todas as ferramentas, o advogado ele tem que ter uma visão de sustentabilidade, se vai se sustentar ali. É responsabilidade do advogado se ele viu que tem uma vulnerabilidade, uma violência doméstica, uma fraude em questão de bens. Não vai se sustentar, ela vai descobrir depois, vai ver que aconteceu alguma coisa ali no meio do caminho que foi feita uma fraude, ele não vai se sustentar. Então, o advogado tem essa responsabilidade de olhar se aquele acordo vai ser sustentável depois. Porque senão depois a parte se arrepende. É muito comum nesses casos, quando tem vulnerabilidade da mulher, ou até o homem se arrepende depois, a mulher se arrepende e o acordo ele não funciona. E daí eles desfazem, eles vão em busca de outro? O acordo, ele é assim, a partir do momento que você fez o acordo, ele não... Só se tiver algum vício ali que foi pressionado a assinar o acordo. Entendi. Senão é super difícil anular o acordo. Isso é importante saber, né? Porque eu imagino não, eu tenho certeza, até como mulher, experiência de vida, que muitas mulheres se questionam relacionados a isso, porque é difícil planejar, porque é doído você planejar uma separação, mas vem isso como
a única alternativa para decorrência de vida, alguma coisa assim. E ela vai esbarrar naquela primeira situação, né, Nayane? Dinheiro. É sempre assim, né? Custas de advogado, realmente eu sei quanto está entrando de dinheiro dentro desse ambiente familiar, o que a gente tem, o que a gente não tem. Às vezes você adquiriu bens em conjuntos e existe uma divisão ali, seja da parte de obrigação dos filhos, dessa parte. Eu ia te perguntar, quando que essa mulher tá ouvindo a gente, tá vendo, tá querendo uma coisa consensual, uma coisa sem muito traumas, digamos assim. Qual que é o primeiro... Onde que ela deveria começar para pensar em falar disso com um companheiro, do que chegar já com um advogado e falar sobre isso? Como é que você vê essa tratativa para observação de algo consensual? Quando que você acha que flui melhor os acordos? Eu acho que a primeira coisa, quando a pessoa está pensando em fazer um divórcio consensual, é procurar um advogado, uma advogada, e ver se aquela pessoa ela tem conhecimento na questão consensual, extrajudicial, e ver junto com o advogado se o caso dela é de uma mediação, se o caso dela é de um acordo mesmo. Porque quando há vulnerabilidade da mulher, precisa ver ali se teve a questão financeira, que nem você falou, se tem uma vulnerabilidade, você vê que ela vai sair prejudicada, é melhor que seja um juiz decidindo o caso dessa pessoa. Posso te pedir para ir além? Você pode citar o que são situações de vulnerabilidade? Porque às vezes tem mulheres que não... Muitas mulheres, por exemplo, uma mulher que abriu mão da profissão e ficou cuidando dos filhos, naquele momento ela não estava trabalhando, e daí ela retoma depois de um tempo, né? Cada vez fica mais difícil, dependendo da idade, se é depois dos 40, depois dos 50, né? Cada vez ficando mais difícil o retorno dela profissionalmente. E, judicialmente, ela consegue uma pensão compensatória, que seria por esse tempo de trabalho que ela ficou ali se dedicando à família. Hoje, o judiciário está reconhecendo, aqui o judiciário, principalmente do Paraná, reconhece as mulheres que se dedicaram para os filhos, para a família, para a casa, e recebem uma pensão compensatória. Às vezes, num acordo ali na pressão, se não for um acordo muito bem feito, que seja um advogado que queira o acordo dos dois lados, né, tanto da mulher quanto do homem, e seja reconhecida a necessidade dos dois, é melhor que seja no judiciário mesmo, e ali o juiz reconhece, né, os direitos. Mas aí a gente sempre tem a demora do trâmite, é isso que você fala? Ou quando a gente tem filhos envolvidos, a justiça tramita mais rápido relacionado a isso? Porque eu sei que quando tem filhos sempre tem que homologar, isso que você falou. O Ministério sempre vai entrar... Não, agora tem recentemente a gente teve uma decisão do CNJ que ele autorizou divórcios inventários com filhos menores no extrajudicial. E ele também vai passar pelo Ministério Público. Então, não é algo que vai ser prejudicial. Sim. Então, ele vai passar pelo Ministério Público e o tempo ali... Vai ser muito questão de dias você tem um divórcio ali feito, se for consensual. Então, hoje não é mais obrigatório que seja só no judiciário, né? Tem essa autorização do CNJ, já teve casos já de divórcio inventário. Mesmo quando tem bens? Mesmo quando tem a partilha de bens. Que daí pode ser consensual entre os pares também essa partilha, Sim. É isso? Porque eu achei que sempre quando tinha bens... De alguma maneira tinha que ir para... Sim, mas é recente. É de agosto. É de agosto essa decisão. Bem recente. Então já tem essa possibilidade. Isso é... Nossa, com certeza. Isso é maravilhoso, mas eu repito, tem que ser um advogado, uma advogada que além de olhar assim... Que eu vejo muitos advogados, tipo, as duas partes faz uma proposta, aceitou e vai vendo quem cede mais. O acordo não é quem cede mais. É um acordo que fique bom para os dois. Sim. E não cedendo ali. Então, sempre tem que ter alguém que tenha aquela estrutura ali para ver se o acordo está bom. E uma coisa justa, né? Uma coisa justa. Correta, né? Para que a mulher realmente ela possa buscar um trabalho, se ela abriu mão de alguma coisa, do tempo dela. Porque a mulher sempre abre mão. Um pouco ela sempre abre. Ou umas totalmente, outras não. Mas tem que ser feito de uma maneira justa. Eu vejo alguns divórcios, assim, que eles falam... que o juiz deu. Ela ficou 10 anos sem trabalhar. Não, ela tem 3 anos para se profissionalizar e voltar para o mercado. E daí encerra a pensão.
ainda existe esse tipo de decisão? Ainda existe, infelizmente, ainda existe esse tipo de decisão de pessoas que acham que uma mulher de 45 anos, de 50, 55, vai se reestruturar no mercado. Não é tão fácil. Pois é. Então, e às vezes você acha assim, o judiciário vai, né, no judiciário vai ser melhor. Às vezes, se ela tivesse ali uma equipe, um bom advogado que entendesse de acordo, de negociação, né? Sim. Entenda bem de negociação. E não só fechar aquele acordo de vamos ver quem cede mais aí, com certeza ela vai ser mais beneficiada. Certo. E uma coisa que é interessante é que às vezes a pessoa fala assim, mas o acordo... às vezes não é bom, mas às vezes a pessoa não vai cumprir o acordo depois, né? Principalmente se for acordo de boca. Acordo de boca não é acordo judicial, né? Não é acordo, não é, não garante. Não garante. Tem que ser formalizado mesmo. Sim. Nayana, a gente está falando aqui basicamente de questão familiar, né? Separação, divórcio, filhos e tal. Mas a mediação de conflitos, eu imagino que se ela vem para a justiça, para ajudar, né, principalmente nessa parte de processos e trâmite, ela deve se expandir para outras áreas. Você estava comentando com a gente que ela pode ser na parte, por exemplo, de empresas familiares, na parte do trabalho, mediação de conflito, às vezes, numa partilha de bens de inventário. Como é que a mediação entra de uma maneira, né, mais... Vamos falar, é acolhedor, né? Porque você não tem aquela questão de brigas, enfim. De que maneira isso pode ajudar também? Na verdade, a mediação, ela veio para atender todas as áreas. Qualquer área, né, do direito. Pode ser família, pode ser empresarial. E as empresas estão usando bastante a questão até de mediação dentro das empresas. Questão de conflitos entre colaboradores, na Justiça do Trabalho. Usa-se bastante a mediação, família, a parte de inventário, na parte de partilha de bens, porque, principalmente, né, no inventário, a partilha, existe ali um conflito, né, porque todo mundo é irmão, está se dando bem, é só o momento ali do inventário que já começam os conflitos. E a mediação, ela vem justamente para ajudar nesse ponto, para facilitar a comunicação entre as partes. E o mediador, ele não interfere. O mediador tem que ser uma pessoa imparcial, ela vai estar ali só para facilitar as partes a conseguirem conversar e tentar chegar num acordo. Ela não é obrigada a chegar num acordo. Então, nesse momento, são realizados vários encontros, verificado quais são as necessidades de cada um, um tem que escutar o outro, então é um momento de escuta que nunca acontece. Sim, verdade. No momento do inventário, Verdade. ele tem que parar ali para escutar a outra parte, então trabalha-se o diálogo, a comunicação, a escuta, o outro tentar entender o que o outro quer, a empatia, né? Sim. Se colocar no lugar do outro. Muitas vezes a pessoa, na primeira sessão ali, um olha para o outro, aí já na segunda, já um já está olhando para o outro, na outra está escutando. Às vezes é preciso várias sessões para conseguir chegar ali numa comunicação para depois começar a trabalhar o acordo em si. E a mediação, se você chegar num acordo ali, pode ser uma mediação até extrajudicial. Você faz o acordo e vale como título executivo judicial. O que significa isso? Que leva para o juiz homologar e depois também pode ser feito através de escritura pública no cartório, se for extrajudicial, ou se a pessoa quiser levar para o judiciário homologar também, se tem mais segurança. E depois, se não for cumprido, já vai direto para execução. Não teve ali o processo judicial, mas já tem o direito de executar direto a decisão que as partes tomaram no acordo. E se vê que é uma necessidade, às vezes é bem isso que você falou, né? Eu tenho umas experiências meio traumáticas com o judiciário. Porque, primeiro que ele é muito moroso, segundo que ele é muito burocrático, e não é só aqui, gente, eu tenho experiência fora também de burocracia, mas eu vejo que falta isso que você falou, o escutar. Às vezes, né, vamos falar de uma parte familiar, às vezes falta daquela pessoa neutra, né, a mediação, o mediador ali, para de repente as pessoas conversarem e começar a escutar o que ela está falando, escutar o que você mesmo está dizendo e tentar chegar num denominador comum que não precise de todo um trâmite judicial, burocrático, porque custas vão existir de qualquer maneira, se a gente pensar bem. Mas talvez o processo possa ser menos traumático, né? A gente ouve muito
falar, assim, eu já escutei pessoas dizendo, o processo de inventário eu fui roubado pelo meu... Sabe aquelas coisas que geram, né? No meu divórcio ela Muito ficou com tudo. Me passou a perna. Exato. Meu advogado se vendeu por outra parte. Isso, não defendeu o meu lado. E quando, na verdade, quando a gente começa, acho que, entrar muito em inglês, aí, muito arrisca isso, realmente vai ter consequências, causas, enfim. Mas eu vejo que esse primeiro cuidado, né? Vamos tentar um acordo, primeiramente, que seja sustentável, que nem você falou, para ambas as partes. Isso ajuda até no processo a longo prazo, o processo como indivíduo mesmo, né? Com certeza. Mas a questão da escuta, eu acho que até eu sou também, eu gosto do judiciário, porque até eu tenho um carinho grande que todo o meu estágio durante a faculdade eu fiz no Tribunal de Justiça do Paraná, e depois quando me formei eu fiz também, trabalhei como assessora no Tribunal de Justiça, depois que eu resolvi partir para a advocacia. O que eu vejo é que existe uma demanda muito grande. Hoje o judiciário tem mais de 85 milhões de processos em andamento. Os juízes, é uma demanda muito grande. Eles não têm tempo nem para ler direito. Imagine escutar. Então, eles não conseguem atender mais essa demanda. E, principalmente, a área de família, ela demanda essa atenção. Não é como em outras áreas. Ela precisa... Exato. O cliente, ele gosta da escuta. O cliente, ele quer saber o que está acontecendo ali no processo. E, às vezes, o judiciário não consegue dar essa atenção. E a escuta, mesmo o advogado, se ele não trabalhar, ele não desenvolver escuta, ele não vai saber escutar o cliente. Ele não vai conseguir ajudar o cliente na parte também, para ele escutar a outra parte. Eu mesmo, como advogada, depois da maternidade, eu fiz, para aprimorar essa minha habilidade da escuta, eu tive que me formar em mediadora, justiça restaurativa, práticas colaborativas. No momento, eu estou fazendo um curso de teatro espontâneo e playback, que é um teatro que você escuta a pessoa e você tem que, a partir da escuta dela, você transforma a história dela numa cena. Então, eu mesmo, como advogada, tenho que treinar essa habilidade. Uma escutativa, né? É escutativa, mas a gente vê muito curso aí que ensina, mas colocar em prática não é tão fácil. Exato. Então, eu acho que isso é uma nova habilidade também que os advogados, principalmente da área de família, eles têm que desenvolver. Que ótimo. Não, e é bom saber que pode ter mediações nessas partes empresariais, contratuais. Às vezes acontece, até mesmo no meio do empreendedorismo, às vezes elas fazem os contratos de boca, daí elas rompem, não entregam, a gente vê esse conflito, e são coisas que, se tivessem sido acertadas previamente, né? Nós falamos muito aqui também, uma coisa legal para você saber na comunidade, sobre a importância dos contratos, mesmo para parcerias, né? O combinado não custa caro, é mais ou menos assim. Mas se vê ainda muito desacordos comerciais ou coisas que acontecem e geram estresse e conflito, e tudo isso pode ser... A mediação, ela é usada muito por empresas, e principalmente empresas familiares, porque tem muito conflito, e na parte da sucessão das empresas familiares tem todo o suporte ali da mediação, e é um sucesso. Que legal. Não, e é muito importante, legal. porque daí, primeiro, desafoga o judiciário, que, né, às vezes, eu já ouvi falar, né, tive um processo muito longo de inventário acontecendo, e um conhecido meu do tribunal falou, gente, se vocês soubessem processos, às vezes, assim, de problema de vizinhos, umas coisas assim que um acordo ou uma conversa melhor poderia ser resolvido, e aquilo está se estendendo por 10, 15 anos e não se chega num acordo, então tudo isso... Condomínios, né, também. Porque a gente vive em sociedade, não tem como. E às vezes o meu salto incomoda a pessoa de baixo, essas coisas assim. Uma música e às vezes uma conversa, um acordo, de repente, propriamente até extrajudicial, poderia ser melhor do que entrar, né, digamos, numa briga ou num processo realmente. Você tem muito essa demanda? Eu já atendi condomínios. Condomínios, até mediação até online do Rio de Janeiro, questão de condomínio que tinha que fazer o regimento interno, nem todo mundo estava cumprindo, aí fez várias sessões e conseguiu chegar ali a combinados, né? Combinados de respeito ali. Que é extremamente importante, porque vivemos em sociedade, isso vai acontecer em algum momento, né? Mas, Lu, você trouxe uma coisa que eu acho bem interessante, assim, eu gosto muito de inovação, então acho que a inteligência artificial, ela veio muito para ajudar. Eu acho, assim, que hoje, a questão de redigir um contrato, você pega ali a IA, ou você mesmo faz ali
o contrato, mas uma questão que é importante é que o advogado que vai fazer o contrato, ele tem que fazer um contrato personalizado. Sim. E ver qual é a demanda do cliente e também qual vai ser a demanda, né, do outro lado. E porque eu faço agora, está muito em alta os contratos familiares, contrato de namoro, contrato de convivência. E quando eu vou fazer para o meu cliente, eu falo, mas eu tenho que escutar a outra parte também, vamos fazer uma reunião, vamos chamar a outra parte para ela trazer também as dúvidas. E daí junto é muito bacana, que o último que eu fiz era uma união estável e daí a parte queria um paralelo, um contrato de convivência que incluía cláusula de infidelidade, né, multa por traição. E daí a parte... Que tem isso? Tem. Daí a gente fez o contrato, daí você faz em cartório, né? Você faz a escritura e daí você faz paralelo um outro contrato e daí você pode colocar ali o valor que você acha que seria, né? Você pode multar a pessoa por infidelidade. Uma indenização, uma indenização. verdade. Uma indenização. E outra parte estava ciente no momento que ela estava fazendo aquele, né? E você coloca todos os combinados, se quiser, vai morar em casa separada, vai colocar uma, né? Você tem cachorro, você pode planejar... Partilha do cachorro, né? Guarda, né? Guarda bem, cachorro, tutores. Não, hoje já está sendo reconhecido judicialmente. A guarda do tutor, né? A questão de pensão para pets, né? Uhum. Então, o direito de família, ele está evoluindo muito. Então, ele está dinâmico, mudando muito, na verdade. Então, as relações estão mudando quem diria que não tem como não acompanhar, né? Sim. Quem diria que existir contrato dentro do direito de família, né? Só que daí ali no meu caso tem que ser muito personalizado, né? Tem que ser todo mundo não os dá três para fazer uma coisa ali, não. geral assim para o que nós ouvíamos falar há tempos atrás era o prenup, que era o contrato pré-nupcial, que ali você podia colocar, mas normalmente ele era amarrado mais para questões de bens, de partilhas, alguma coisa assim. Mas essa questão da união estável, do contrato de namoro, dessas cláusulas, eu não sabia que ele estava... E mesmo dentro do pacto antinupcial, antes ele era muito mais ali fechado, porque era obrigatório em algumas situações. Hoje não, o pacto antinupcial, você pode colocar questões de contrato mesmo, assim, que nem o contrato de namoro. Agora, recentemente, saiu uma decisão judicial autorizando colocar no pacto antinupcial a renúncia da herança. Se for uma pessoa que está no segundo casamento, ela não quer deixar para aquele companheiro... Ou tem filhos, já tem filhos, se preocupa a questão dos filhos, o outro também tem filhos... E esse, não, vamos renunciar do outro. Então, recentemente foi autorizado no pacto antinupcial colocar renúncia, uma decisão para renunciar à herança. Então, o pacto antinupcial não é mais que nem antigamente. Ele é quase ali, que nem você falou, um contrato ali, e você pode colocar diversas situações no pacto. Eu acho isso sensacional, eu já tinha visto isso no sistema dos Estados Unidos, eles sempre faziam isso. Mas o americano, por ele ser de origem anglo-saxão, eles não são passionais como a gente é. Você acha que você vai pensar em fazer um contrato desse no auge do amor do casamento? E brasileiro também é muito de confiar, né? De confiar, tipo, aquela coisa assim, como é que falam? Uma pessoa sem palavra, não sei o que lá. Não existe. Hoje em dia tem que estar no papel. Uma mudança, talvez até geracional. Escuta, vamos sentar e vamos discutir a relação antes dela acontecer, que é bem importante. A gente tem que falar sobre isso. Até, por exemplo, não dá pra... Eu acho uma tremenda sacanagem os regimes de união, porque é só aqueles e acabou, né? Não tem. Mas pode-se ter acordos preliminares, que eu sempre falava entre esses entremeios, porque cada indivíduo é diferente, as situações familiares podem ser diferentes. Às vezes a gente está falando de um estrangeiro, às vezes a gente está falando, né, de outras questões, assim, mas... Eu vejo que é meio que um tabu. Você não acha que é isso? Sentar para conversar a relação? É um tabu e até questão cultural. Porque mesmo mulheres que estão casando agora novas têm esse receio de... vou magoar, vou fazer, ofender. Ou mesmo homem, assim. Geralmente quem faz é quem já é divorciado, ou alguém já muito mais... pessoal mais novo, que é bem aberto, assim. Ou que os pais, né, já orientaram tem uma pressão a também, fazer isso. Mas, assim, tipo, um empresário... Né? A gente sabe que um regime de bens ele vai interferir completamente ali na empresa. Então, o ideal é que se veja mesmo qual é o regime de bens melhor que não vai interferir na empresa, que não vai prejudicar até os dois. E outro, você falou, né, do regime. Hoje dá para misturar os regimes. Você pode pegar parte de um, parte de outro, mas a maioria das pessoas até desconhecem essa possibilidade. Porque quando você vai no cartório é aquele padrão, né? Qual dos 3 aqui, 4, não sei quantos você escolhe. Pelo menos quando eu casei foi assim. Você nem pensa em procurar um advogado para fazer um planejamento matrimonial, né? Um planejamento conjugal. Eu olho assim, a pessoa vê
o vestido, o salão. É o sonho, né? É o sonho, tudo, e não entra ali, até por questão de desconhecer. Não procura um advogado para ver a questão do regime. E aquilo ali vai interferir futuramente, às vezes até num futuro divórcio. Exatamente. Sentar para conversar sobre os acordos, o que Sim. você espera realmente daquilo. Isso eu acho que é bem importante e fundamental hoje. Principalmente hoje em dia, que eu imagino que casamentos aconteçam por vontade, né? Hoje você se relaciona por uma vontade. Hoje você constitui uma união estável, um casamento, por uma vontade de ambos. Então, nada contra se ter um acordo prévio relacionado a isso. Questões também, sociedade. Eu e a Ana, quando a gente resolveu fazer o modelo de negócio, uma advogada chegou pra gente e falou, sentem aqui, vamos conversar sobre férias, o que vocês esperam, se acordem entre vocês. Porque o combinado não sai caro, então... Em várias partes da nossa vida, essa área é preciso sentar e rever e não ver como um tabu, né? Não assim, só estamos falando de dinheiro, ou a união, a gente está casando por causa de amor. Claro, gente, amor é maravilhoso, mas um amor e uma cabana não sustenta, ok? Não existe esse ditado e o combinado não sai caro. Agora pensa, eu trago para uma realidade de uma empreendedora. Começou a empreender, cresceu dentro daquela união, marido foi trabalhar junto, o negócio começou a prosperar ali, deu, digamos assim, a união dos dois, do casal não existe mais. E aí? E aí, de quem que é a empresa? Como é que eu divido? Como é que funciona essa parte, né? São coisas bem interessantes de se pensar para prever, digamos assim, problemas futuros ou alguma coisa assim. Que não que vai impedir que exista, mas que possam... Por isso que é fundamental, assim, eu nas minhas redes sociais adoro, tô pontuando bastante isso, assim, depois do sim, consultar um advogado na área de família e conversar questões não só patrimoniais, o pacto antinupcial, mas também valores, questões religiosas, de filho, porque, eu, de repente, você está vendo muito comum hoje pessoas se divorciando e falar, a gente tem valores diferentes, viu que um queria filho, outro não queria e não se conversou antes. Por que não viram isso antes, né? Tem pessoas que levam essas questões até no pacto antinupcial. E a gente tem visto muito um movimento totalmente contrário àquilo que eu acho que as nossas gerações, pelo menos a gente aqui na mesa era, né, de independência financeira, de crescimento, que são as mulheres voltando a ter... Eu digo que ser dona de casa hoje é luxo, gente. Se você pode ficar em casa sem trabalhar, cuidando de filhos, isso é um ato de luxo. Mas tem uma pessoa sustentando esse luxo por trás. E aí? E se lá na frente a pessoa que sustenta isso cansa? Ou se aquilo... Como é que funciona, né? Como é que a gente vê isso? E aquela mulher que parou e ficou ali, né? Hoje falam da mulher troféu ou da esposa exemplar, né? Não sei até que ponto exemplar é exemplo, né? Porque parece que desmerece as outras. Mas... Como é que a gente combina isso, né? Porque às vezes você passou 15, 20 anos ali da relação e aquilo rompeu e você se viu sem progredir financeiramente, sem ter uma estabilidade financeira, sem ter uma profissão pré-determinada e até então eu estava sabendo que a justiça ainda determinava aquilo. Você tinha no máximo 18 meses de pensão, porque se entende que você é apta o suficiente para poder trabalhar, voltar a trabalhar e como tudo isso... acontece e a importância realmente de acordar sobre isso, né? Não, e é muito importante, só que ainda, que nem eu comentei, pessoas que vão casar agora desconhecem de tudo isso. Assim, eu acho, mas é uma questão até cultural, né? A gente já tem o que acontece, agora a gente já tem um histórico, mas não tem ali ainda, as pessoas não se previnem. Verdade. Não existe a prevenção. E a Lu também citou, agora mudando de assunto, a Lu falou também sobre a questão da empreendedora, né? E a gente conversou também, porque hoje em dia, empreender na advocacia também está diferente, né? Completamente. E eu queria que você explicasse hoje como para as nossas ouvintes, a gente dentro da comunidade temos algumas advogadas de diferentes áreas, tem algumas que são bem nichadas, tem algumas assim que são de família, tem algumas que fazem, são especialistas em contratos, de diferentes áreas de contratos. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o mercado agora da advocacia e sobre empreender na advocacia. Então, depois que eu tive a pausa da maternidade, eu retornei. Eu fiquei um tempo, são uns 6 anos, cuidando das minhas filhas. Eu não deixei de estudar, foi nesse momento que eu fiz todas as minhas formações que hoje são fundamentais para o formato de advocacia que eu trabalho.
Mas eu tive uma surpresa, assim, um choque de geração, assim, eu acho. Porque eu sou advogada já há 20 anos. E eu voltei e eu cheguei no mercado. Não, você precisa entender de empreendedorismo, de oratória, gestão de tempo, gestão de escritório, marketing. E lá fui eu ter que ir atrás. E estou, né, no momento, eu estou me aprimorando em todas essas habilidades. Estou fazendo uma pós, que é justamente sobre habilidades jurídicas contemporâneas. E a advocacia é que nem uma empresa. Acho que várias áreas que não se via como empresa, hoje, né, é uma empresa mesmo, tem que seguir. A gente, quando uma empreendedora nova vai entrar na comunidade, a gente sempre faz uma entrevista agora com elas, né? E uma coisa que eu sempre comento é assim, eu tenho meu conhecimento de fotógrafa, você tem de advogada, tem a dentista, tem a arquiteta. E antigamente, a dentista, a arquiteta, a advogada, a fotógrafa, a médica, não precisava se preocupar em fazer a gestão da empresa, né? E eu penso assim, como é que acontecia? Porque eu não consigo ver uma empresa sem a pessoa estar por dentro da gestão. Eu lembro que eu fui fazer uma cirurgia plástica com 18 anos e eu lembro que o meu pai foi assinar e foi pagar tudo com o marido da médica. Ela era a médica, né? Ela estava ali para operar, mas toda a parte da gestão da clínica, do escritório, do pagamento, de tudo foi com o marido dela. Ela não se metia naquilo. E hoje não. Hoje em dia, a gente empreendedora é advogada, empreendedora médica, empreendedora qualquer outra profissão, e a gente tem que saber de tudo, né? Tem. Mas o direito, você usou a medicina, ele transitou nisso também, porque até então vocês não podiam falar sobre casos, não podiam se expor. Vocês tinham uma regulamentação? Ainda tem, né? Tem. A OAB, ela tem várias restrições, então você tem que sempre estar cuidando ali. Você não pode trazer casos de sentenças positivas que você teve, né? Você não pode expor o cliente, você não pode fazer publicidade ali que prejudique os outros advogados. Você tem que ter uma rede social que vai só apenas trazer informação, você não tem que se promover ali. Mas mesmo assim, você tem que entender de marketing. Aí, para entender de marketing, só estudando. Sim. Então, assim, foi uma surpresa eu nesse retorno, ter que desenvolver essas habilidades, apesar que eu sou filha de empresário, então, assim, um pouco no sangue ajuda, e tenho ali uma paixão pelo empreendedorismo. E você falou de inovação, de você gostar de inovação, eu também me apaixonei por inovação recentemente, metodologia ágil e tal, e a parte de competências e habilidades. Então, aquilo que a gente estava falando da medicina, do direito, antes você só tinha essa skill, né? Você tinha que ser advogada, técnica, entender. Hoje você tem que ter a soft skill, você tem que ter nessa parte da empatia, você precisa entender como é gerir equipe, você precisa ter todos esses complementos que vão agregar nessas habilidades dentro daquilo que você tem competência para fazer. E eu acho isso fenomenal no direito, porque o direito ele sempre foi muito tabu e restrito para as pessoas, sendo que ele é o nosso principal direito comum. Sim. Eu sempre falo, a Constituição está aí porque é um direito nosso. E trazendo ainda mais isso, a gente tem mencionado a ministra Carmen Lúcia em alguns depoimentos, porque ela abraçou essa causa feminina que, a gente tem alguém lá falando da gente, ouvindo a gente, vendo que as nossas necessidades dentro do direito são diferentes das dos homens e tem que ser visto dessa maneira, né? E aí, quando a gente se depara com uma empreendedora que nem você, do direito, que traz já essa parte consensual, que já vê de uma maneira mais acolhedora, uma coisa que acaba sendo muito traumático, eu acho isso sensacional. Tipo assim, é o movimento da mudança que a gente espera. Sim. E que continue. A gente sabe que ainda é uma sementinha. Eu brinco assim que a gente está só começando, aí tem um mundo aí para desvendar. Mas é muito importante saber que é possível contar com isso, porque às vezes é muito traumático, a mulher precisa realmente de um amparo, de alguém que diga, olha, às vezes até aquela coisa, será que é realmente isso que você quer, sabe? Vai ser consensual? Então, trazer essas mediações, né? Usar um termo técnico de mediação, mas trazer isso e antecipar isso é sensacional. Sim. Eu queria te perguntar agora, para quem está ouvindo a gente, escutando, se identificou, teve um insight, talvez precise disso. Primeiro, me dizer como ela te acha, tuas redes, como é que ela te procura e se você tem algum conselho para um primeiro passo para isso. Como é que você diria para ela se manifestar e se informar, enfim?
Eu tenho o meu Instagram, é Nayana Marqueves, e o meu recado é assim, para qualquer pessoa, independente se ela está pensando no consensual ou não. Num primeiro momento, procure um advogado, veja se existe essa possibilidade do consensual antes de ir para o judicial, ou um extrajudicial. Então, tentar, nesse primeiro momento, ver quais são as opções. Então, chega no advogado, quais opções eu tenho? Não chegar assim, vamos entrar, um advogado que, não, já vamos entrar na justiça. Não, quais opções eu tenho? Você tem essa. Tá, e para o meu caso, qual será que é o melhor? É um extrajudicial ali direto? É um consensual que vai ser consensual judicial, que vai ser homologado no juiz, pelo juiz? Ou, no meu caso, é melhor que seja judicial mesmo, porque eu tenho vulnerabilidades e vai ser muito desgastante a tentativa de acordo, né? Às vezes pode ser desgastante também a tentativa de acordo. Então, um advogado que apresente todas as possibilidades que tem. Aí o cliente, junto com o advogado, ou o cliente pensa melhor e vê qual é a melhor possibilidade para ele. Sim. E aí, deixa eu só trazer um insight puxando várias realidades. Nós estamos falando de um advogado particular e tal. Você que já estava na área dos tribunais, né? Você estava por trás também dessa parte. Hoje, aquela mulher que, de repente, está ouvindo a gente, que não tem condições de bancar um advogado, ela já encontra na justiça... como é que a gente chama? Não é comum, mas ali que tem justiça gratuita. É que tem um advogado dativo. Existe a possibilidade de você, da pessoa que precisa de uma... Né, recorrer ao judiciário. A defensoria pública, né? Tem a defensoria pública, mas existem os advogados dativos da OAB. Então, ela pode também, sem muito recurso financeiro, acessar essa maneira de mediação também por outros meios? No judiciário é só no primeiro momento, quando tiver ali, depois de entrar com a ação, a primeira audiência ali, a primeira sessão é de mediação. Eu não sei dizer se já... Porque, assim, ainda é algo muito novo. Sim. Então, a maioria dos advogados ainda, né, só atua com processos judiciais. Então, eu não sei dizer se existe gratuitamente... porque até, no meu caso, eu sou proibida, né, se não for da defensoria pública ou da ativa, de fazer advocacia gratuitamente. Né? Mas, às vezes, também procurar um advogado particular pode ser menos oneroso do que entrar com certeza. É bem menos, né? Porque, às vezes, até conversando ali, ela não tem, mas o esposo, né, o ex-esposo, ou ainda atual, tem condições, ele arcar com as questões dos custos do advogado e judicial ali, ou extrajudicial. Nayana, então a gente já está caminhando aí para encerrar o nosso podcast, porque tem assunto para um monte, né? Eu imagino até que você vai voltar aqui para a gente tirar algumas dúvidas que depois desse podcast vão aparecer. Mas você tocou no assunto dos pets. Hoje, o pet, né, o tutor, ele é um membro da família. Não tem como. E a gente sabe que o bichinho tem sentimentos também, né? Como a justiça está entendendo isso? Como ela está vendo essa parte? Que pode acontecer, às vezes, adotamos quando estávamos juntos, daí nos separamos, aí a gente teve filhos e daí tem as crianças. Como é que se entende isso? Recentemente, nós já tivemos decisões que o juiz entendeu que, no caso ali, o animal de estimação teria direito a uma pensão alimentícia, ele tinha diabetes e tinha outras questões, então foi fixada uma pensão alimentícia, né, para a tutora. Agora, eu acho assim que é uma demanda hoje do direito de família, né, a questão dos pets, já se tem entendimento que é família multiespécie. E você já pode registrar, né? Você tem direito de ir a um cartório, você faz ali o registro como tutor, você pode colocar o teu sobrenome no animal de estimação, você coloca ali todas as informações, como que vai ser a questão da guarda, o tutor. Então, na questão de acordo, se é um consensual, você consegue fazer um tópico só em relação... assim como o filho, você abre ali para pontuar as questões do pet. Porque tem famílias que não têm filho. O pet ali. Sim, é um filho, né? Filho, não é nem sim. como, é um filho mesmo ali. Então, é importante, gera despesa. Então, recentemente, a gente até pouco tempo não tinha. Mas agora a gente já tem até decisões reconhecidas judicialmente dos pets. E só
Mas ainda não está na lei. Nós não temos previsões legais. Existem juízes que estão aceitando, e não são todos, né? Entendi. Então, já existem algumas decisões, a sorte. Mas se for ali extrajudicial, né? Você pode colocar ali num divórcio extrajudicial, na escritura pública, as questões relacionadas aos pets. Uhum. E já que você tocou no assunto também da parte da guarda, uma curiosidade até para quem estiver ouvindo a gente. Nós sabemos que na separação com relação à guarda dos filhos, a gente tem a assistida, compartilhada e tem aquela que fica só com um dos genitores. Unilateral. Unilateral. Até então, são essas que judicialmente se prevalecem. Mas quando a gente fala de uma mediação, isso pode ser negociado também? Pode. Não precisa judicialmente, a regra hoje é a compartilhada. Uhum. E numa mediação, você pode colocar ali, não, mas eu quero unilateral, outra parte aceitou que vai ser melhor. Porque às vezes a pessoa tem um certo preconceito com a unilateral, achando que o outro não tem direito a nada. Não, ele tem direito a saber de todas as informações, o que está acontecendo com o filho, mesmo sendo unilateral. Então, na mediação, você pode colocar ali, eu quero fazer uma guarda compartilhada, não, eu quero uma guarda unilateral, eu quero fazer... E essa compartilhada pode ser em comum acordo ali, por exemplo, talvez 15 dias cada uma semana, ela pode ter uma... Aí que está a liberdade do consensual, da mediação, né, ou do divórcio colaborativo. Que quando você leva para o juiz, você está terceirizando uma decisão. Ele não sabe o que acontece ali na tua casa. Exatamente. Ele não sabe se é melhor numa semana em uma semana em outra, se é melhor só em um e só aos finais de semana. Ele não sabe se um dia com um dia com o outro. Ele não entende da rotina da casa. Então, ali numa mediação, o ideal vai ser... Vamos agora dividir por tópicos, né? Vamos agora falar sobre a questão da rotina da criança. Qual vai ser a melhor guarda? Quais são as, né? Só que daí ali tem que estar junto na mediação o advogado. O advogado também participa na mediação. Ele vai dar o suporte jurídico. Aí as partes vão fazer a questão mais da rotina do dia a dia. E daí que vai chegar a um acordo na mediação. Ou não, né? Porque o objetivo da mediação é facilitar o acordo, não necessariamente fechar o acordo. E esse acordo pode ser revisto também a longo prazo? Às vezes é uma separação, uma criança muito pequena, na adolescência ele pode ser revisto? Na verdade, o acordo ele pode ser revisto a qualquer momento, né? Daí se faz um novo acordo. Sim. Mas desde que seja consensual, Sim. assim, é melhor. Ai, que ótimo. Puxa, a gente tem tanta coisa para perguntar aqui, mas já estamos terminando. Antes de a gente se despedir, eu queria perguntar para você, o que é empreender para você? Agora que você se viu empreendedora e saiu, né, dessa parte mais autônoma, o que é empreender para você hoje? É encontrar os obstáculos todo dia e ter que vencer esses obstáculos, né? É como uma luta, né? Você está ali levando porrada todo dia e você tem que se levantar e seguir em frente ali. Exatamente. Não desistir. E você quer deixar algum recado para essa empreendedora? Para falar dessa tua parte do direito, para quem está ouvindo, você tem algum recado para deixar que você acha importante? Para a empreendedora, eu acho assim que quem ainda não vê a advocacia como uma empresa, tentar ver esse outro lado da advocacia, desenvolver essas habilidades, que, pelo menos para mim, está sendo um diferencial muito grande na minha advocacia. Ah, que bom. Nayana, muito obrigada pela sua presença, por compartilhar tanto com a gente aqui. Eu tenho certeza que vai ser muito útil. Deixa de novo a sua rede social para te localizarem. O meu Instagram é @NayanaMarqueves. E lá vocês encontram informações sobre advocacia extrajudicial, consensual. Eu defendo e pratico uma advocacia com mais consenso e menos litígio na área de família, sucessões e agora os contratos, né, familiares que estão bem em alta. Que legal. Ótimo. Muito obrigada, então, pela tua participação. Eu que agradeço, foi um prazer, uma alegria conhecer vocês. Ai, que bom. Obrigada, a gente fica feliz. Vem mais para perto da comunidade, vem conhecer o nosso ecossistema. Eu sou fã de vocês, eu já acompanho, acho que já há alguns anos, não é de agora. Que bom. E para você que está ouvindo a gente, nós temos o nosso site, nosso portal curitibanabusiness.com.br. Lá você pode acessar melhor os nossos conteúdos, ser uma empreendedora premium na nossa comunidade. Uma rede social que a gente utiliza bastante é o Instagram, então a gente também está lá, @curitibanabusiness, e no YouTube. Sejam sempre todas bem-vindas e compartilhem esse podcast com o máximo de mulheres possíveis, porque o intuito aqui,
além do acolhimento, é o compartilhamento de conhecimento. É isso que a gente age dentro do ecossistema, para que mais mulheres tenham acesso a essa informação. As mulheres estão transformando o mundo, né? Hoje a maioria da advocacia é feminina. Legal. Isso é ótimo, estamos lá. Precisamos só botar mais cadeira, mulher, lá na cima pra gente. Obrigada. Acompanhe a gente.